Queridas irmãs, queridos irmãos da Messe, é com muita alegria que retornamos a essa casa, ainda que de forma virtual, conforme o atual momento em que passamos no planeta nos permite, rogando a Jesus que nos envolva em suas bênçãos de paz. Vamos conversar nessa manhã de hoje um pouquinho a respeito da parábola do bom samaritano. Uma das histórias mais conhecidas, uma das passagens mais conhecidas de Jesus, mais estudadas, e que carrega uma gama de ensinamentos muito grandes para que nós possamos aprender e crescer com eles. Narra então a história, ou a parábola, que Jesus, ao conversar com um doutor da lei, esse lhe questiona: Mestre, que preciso fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus, ao invés de lhe responder de uma forma direta, lhe retorna com duas perguntas. O que é que diz a lei? O que lês nela? E o doutor da lei, como um estudioso das Escrituras, praticamente da ponta da língua lhe traz a resposta. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu espírito, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus então lhe retorna: respondeste muito bem, faze isso e viverás. Abrimos um pequeno parênteses aqui, só para contextualizarmos um pouquinho mais essa história. O amor que nós devemos ter para com Deus, conforme estão nas Escrituras, é um amor integral. O coração, para os hebreus, é o centro do sentimento, assim como nós mesmos interpretamos dessa forma, mas também é o centro da inteligência. E as forças que tem na resposta seria tudo aquilo, todos aqueles recursos que nós possuímos, os recursos financeiros, os recursos materiais, os recursos da força física. Ou seja, o amor era integral. Tudo aquilo que me pertencia, o que eu tinha, o que eu era, deveria ser investido nesse amor a Deus. E completava: amar o próximo como a ti mesmo. Mas na tentativa de parecer um justo, o doutor da lei questiona mais uma vez Jesus. Mas quem é o meu próximo? Na certeza de que Jesus iria indicar alguém, algum familiar, ou talvez o próprio povo, ou a sua nação. Mas Jesus, ao invés de lhe dar uma resposta direta, novamente traz uma resposta que faz com que aquele que ouvia pensasse um pouco. E nos traz a parábola do bom samaritano em si. Narra a parábola que um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando em determinado momento foi assaltado. Foi ferido, espancado e deixado semi-morto ao chão sem nenhum dos seus pertences. Na sequência, descia também por aquela estrada de Jerusalém para Jericó um sacerdote, que ao ver aquele homem no chão, ignoram e passa adiante. Logo na sequência, um levita descia pelo mesmo caminho, vendo a mesma cena, novamente passa adiante. Depois, aparece um samaritano, que ao ver aquele homem semi-morto, nu e ferido no chão, compadece-te dele e vai auxiliá-lo. Desce do seu cavalo
E com os recursos que possuía naquele momento, o vinho para a limpeza da ferida, a asepsia, e o óleo como um analgésico para as dores que aquela pessoa poderia estar sentindo. Após esse primeiro tratamento, coloca-o sobre a animalha, leva-o até uma hospedaria e passa a tratá-lo dele. No dia seguinte, dá 2 denários ao dono da hospedaria e informa a esse proprietário que se houvessem despesas maiores do que aquela, no seu retorno, ele completaria o que estivesse faltando. Aí Jesus retorna a pergunta ao doutor da lei. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que cair em poder dos ladrões? E o doutor da lei responde: aquele que agiu com misericórdia para com o ferido. Nós abrimos mais uma vez um parênteses aqui para que nós possamos nos situar a respeito dessas personagens que pertencem a essa parábola. Os samaritanos eram um povo separado dos judeus, eram inimigos, eles se odiavam entre si, porque os samaritanos eles já haviam se miscigenado com outros povos, ou seja, eram considerados impuros para os judeus. Eles tinham seu próprio templo, não seguiam os mesmos ensinamentos que os judeus, os livros iam só até Moisés, de Moisés para frente eles não seguiam, não acreditavam mais naquilo. E a sua interpretação das escrituras era muito mais rígida do que os hebreus. Rígida no sentido de não apenas eu falar aquilo, ou ter decorado aquilo lá, aquele conhecimento, mas eu aplicar aquele conhecimento. Eles eram muito rígidos consigo próprios. E eram inimigos históricos dos judeus. Já o sacerdote e o levita eram considerados pessoas boas dentro da concepção que os judeus tinham a respeito daqueles que respeitam, daqueles que seguem os mandamentos, que seguem a lei. Um detalhe que nos escapa a essa parábola é que no próprio Evangelho de Lucas, ele vem narrar os acontecimentos anteriores a esse momento do encontro de Jesus com o doutor da lei. Eles haviam passado pela Samaria, seguindo no sentido de Jerusalém. E como eu já falei, os samaritanos não gostavam dos judeus, assim como os judeus também não gostavam dos samaritanos. Ao tentarem, por estarem com fome, cansados, com sede, buscaram esses recursos junto aos samaritanos, e isso lhes foi negado. Não conseguiram um pouso, não conseguiram comida, não conseguiram água. A ponto de, em determinado momento, os apóstolos João e Tiago olharem para Jesus e perguntarem a ele: quer que invoquemos os céus para que lancem fogo e destruam essa terra e essa gente? E são repreendidos pelo Mestre, que diz assim: o Filho do Homem veio para salvar o homem, e não para destruir. Então, nesse momento, nós imaginamos a cara com que ficaram essas personagens após a parábola, o doutor da lei, João e Tiago. O doutor da lei, como judeu, ele sequer responde que foi o samaritano aquele que foi o próximo do homem que caiu sob o poder dos ladrões. Ele responde aquele que agiu com misericórdia para com ele. Porque ele sequer pronunciava essa palavra. E João e
e Tiago, com toda certeza, voltaram no templo e devem ter pensado, nós querendo amaldiçoar esse povo, e Jesus colocando eles como herói dessa passagem. O interessante aqui é que a pergunta que Jesus fez ao doutor da lei não é quem foi próximo do samaritano, não. Ele inverte, ele coloca sob a perspectiva daquele que foi ferido. Sob o ponto de vista, imaginemos nós feridos lá, passa um samaritano, passa um sacerdote, passa um levita, e vem um samaritano e nos atende. Do nosso ponto de vista, quem era o próximo? Então ele inverte, faz com que nós raciocinemos de uma forma diferente. E o doutor da lei, então, diz aquele que agiu com misericórdia para com ele. Mas, voltando um pouquinho na parábola, vamos pegar o comecinho da história lá. Jesus narrava que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Que homem? Quem era ele? Qual a sua nacionalidade? Era grego? Era romano? Era judeu? Era samaritano? Não há esse registro na história. Apenas um homem. Era rico, pobre, trabalhador, criminoso? Tampouco isso é mencionado. Então, é o único personagem da história que não tem qualquer descrição é essa pessoa. E ele, na sequência, comenta que um sacerdote descia e passava adiante, assim como o levita, que era o trabalhador do templo, também passa adiante, nos mostrando a indiferença desses dois personagens em relação àquele irmão que estava caído ao chão. Uma indiferença que nós conhecemos muito bem na história de Jesus, quando do seu encontro com Pôncio Pilatos, que tinha todo o poder para impedir que Jesus morresse, e, no entanto, agindo com indiferença, permite que os judeus, os sacerdotes, os fariseus, o encaminhassem à morte. E aí nós pensamos na meia-culpa. Quantas vezes nós agimos assim, dessa forma também, com indiferença? Quando os nossos irmãos nos buscam, atrás de um socorro material, seja um pedaço de pão, um pouco de dinheiro, uma roupa, um calçado, seja do ponto de vista material, um conselho, uma palavra amiga de conforto, um ombro, pensamento de paz, de bom ânimo. Quantas vezes nós mesmos agimos assim? Porque é interessante que nós, ao lermos essa parábola, ao retornarmos àquele episódio com Pôncio Pilatos, temos um dedo acusador gigante em relação a esses personagens, quando muitas vezes nós agimos da mesma forma. Ao vermos a pessoa caída no chão, e nós passamos adiante, sem sequer nos preocuparmos se aquela pessoa está precisando de ajuda, se está com fome ou não. Quando a pessoa vem nos buscar o socorro, nós simplesmente damos dinheiro, damos a comida ali para nos livrarmos daquela situação, mas indiferentes, realmente indiferentes àquele irmão que naquele momento nos busca. Porque é interessante nós sabermos, ou nós refletirmos, que muitas vezes esses irmãos nos buscam inspirados por espíritos que veem em nós, e muitas vezes o nosso próprio espírito guia, que vê em nós aquele ponto de socorro para essas pessoas. É a oportunidade que aquelas pessoas têm de ter um socorro naquele momento, socorro imediato para aquele momento. E nós deixamos passar a oportunidade de servir.
A indiferença, ela não pode ser o agir de um cristão. Jesus, em momento algum, foi indiferente. Atendeu a todos aqueles que o procuravam, ricos e pobres, doentes e sãos, poderosos e humildes, criminosos e pessoas de bem. Nunca perguntou de onde eles eram, o que tinham feito, para que time torciam, qual era a sua orientação sexual, qual era a sua orientação política, qual a sua religião. Jesus nunca fez isso. Tratava a todos e elevava a todos à categoria de irmãos, nos dando exemplo. Ele desce até hoje, como desceu aquela época, da Jerusalém dos planos elevados para a Jericó da nossa miséria humana, dos nossos corações doentes. Para auxiliar os famintos do corpo e da alma, os estropiados morais que constituímos a quase totalidade dos espíritos que ainda estamos na Terra, com as exceções, obviamente, compreensíveis. Jesus foi e ainda é o bom samaritano da humanidade. Ele exerceu a caridade durante toda a sua vida, nos dando exemplo e nos dando a forma de como fazer. Tanto é que, no Livro dos Espíritos, na pergunta 625, Kardec questiona quem foi o tipo mais perfeito que Deus enviou à Terra para nos servir de modelo e guia. Modelo é aquele que nós copiamos, guia é aquele que nós seguimos. E os Espíritos respondem na resposta mais sintética da filosofia espírita: Jesus. E ainda dentro do Livro dos Espíritos, na pergunta 886, Kardec questiona aos espíritos responsáveis pela codificação qual o verdadeiro significado ou qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal qual entendia Jesus. Ele não queria o sentido, o significado que os dicionaristas traziam. Ele queria o significado que Jesus trazia dessa palavra. E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Fazer o bem para todos, sem questionar, sem classificar. Fazer o bem, como o samaritano fez. A indulgência para com as imperfeições dos outros. Todos estagiamos por níveis de consciência diferentes. Temos experiências, vivências diferentes que nos levam a ter pensamentos, que nos levam a ter opiniões diversas umas dos outros e que devem ser respeitados por nós, assim como os outros nos devem respeitar as nossas opiniões. Sem impormos nada, sem impormos a nossa vontade, a nossa opinião, sem violentarmos as consciências de quem quer que seja. E eu paro um pouquinho mais na indulgência porque vivemos em uma época de intolerância. Hoje, ser diferente é ser perigoso para aquele que está na minha frente, porque eu não tolero mais aquele que não é igual a mim. Quando Jesus nos ensinava a ser indulgentes para com todos. E o perdão das ofensas. Dentre os três, talvez o mais difícil, porque esse já me afetou diretamente. Me obrigando
muitas vezes, engolir o meu próprio orgulho, o meu próprio egoísmo, para triunfar sobre mim mesmo, a fim de evitar o revide, assim de evitar a vingança, que tantas vezes nós mesmos já nos ocupamos em outros momentos e que hoje, talvez, esses sentimentos já estejam fazendo parte de um passado que não deve voltar mais. Sem esse esforço de agir na caridade, conforme o samaritano agiu, não vai importar a nossa fé, a nossa religião, nada importa se eu não puser as mãos à obra. Eu posso ter a melhor religião, ser um líder dessa religião, mas conforme o apóstolo Tiago disse, a fé sem obras é morta. Se eu não agir, isso de nada me servirá. Porque o que importa ali é justamente as mãos operosas. Quando nós retornarmos ao plano espiritual, isso todos nós vamos passar. Esse momento que vivemos aqui na Terra é transitório. Após o fenômeno da desencarnação, no momento do julgamento final da nossa própria consciência, não vamos passar por um tribunal, vai ser o tribunal da nossa consciência que vai fazer esse julgamento, conforme está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, o item 3º, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. O juiz da consciência vai nos perguntar, não vai nos perguntar se preenchemos essa ou aquela formalidade, esse ou aquele ato exterior, se pertencemos a essa ou aquela religião. Vai perguntar única e exclusivamente se a caridade foi praticada, e aí vai dizer assim, venham para a minha direita aqueles que assistiram aos vossos irmãos, e à minha esquerda aqueles que foram duros para com ele. Como dizia Paulo na carta, na sua epístola aos Tessalonicenses, e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Não cansar de pôr a mão na obra, de trazer alento, consolo e a tranquilidade para aqueles irmãos que estão conosco hoje e que estão sofrendo. Nós deixamos um abraço a todos aqueles amigos da querida Messe de Amor, que age como um bom samaritano, auxiliando aqueles que muitas vezes não têm nem o básico para sobreviver. Dando, além disso, o pão do Evangelho, o conforto espiritual e a luz da palavra de Jesus, não só para essa região onde ela está, essa casa está implantada, mas para toda a cidade. Nós desejamos a todos muita paz e um abraço fraternal.